Olá, sejam todos muito bem-vindos ao nosso canal. Eu espero de coração que você esteja muito bem. Hoje a gente vai ler mais um relato que a gente recebeu aqui no nosso canal. O nosso canal tem o objetivo de acolher vítimas de abuso religioso, pessoas que tiveram experiências traumatizantes, tiveram vivências profundas e carregam traumas. Muitos desses traumas a gente trabalha aqui para ajudar essas pessoas. Também oferecemos um espaço de escuta através da terapia psicanalítica. Caso você queira buscar autoconhecimento, tratar as suas demandas, você vai ser direcionado por um profissional que entende muito bem a dor que você sente. Estamos prontos para ajudar você nessa caminhada que vai ser dolorosa, porém libertadora. Então, antes de ler o relato, quero deixar muito claro que o nosso espaço ele está aberto para você. Você que deseja enviar o seu depoimento através de áudio, através de texto. Primeiro link do comentário fixado está o meu contato, onde você tem esse espaço e aqui a gente vai te dar voz. Se você quiser me dar uma entrevista ao vivo no canal, será um prazer. Antes da gente ler esse depoimento, eu quero sugerir para você nossos livros maravilhosos, certamente irão impactar a sua vida. A gente tem esses livros disponíveis na versão digital e impressa. Você vai receber aí na sua casa, em qualquer parte do mundo. Se você me assiste de outro país, tem a opção de você comprar pela Amazon Internacional. Mentes Programadas é um livro maravilhoso. Nós temos aqui Gatilhos Mentais, Como Falsos Pastores Enganam Suas Ovelhas. O meu primeiro livro, Traumas Religiosos, onde a gente enumera esses traumas, propõe um processo de cura, uma jornada libertadora. E eu tenho esse livro que é muito importante para o mundo cristão, que é o dízimo. Um assunto que a maioria das igrejas trata, mas a maioria não ensina de fato esse assunto. É importante você entender. Então, eu coloquei o título desse depoimento aqui, 15 anos na Igreja Universal. Minha fé foi usada contra mim. Então, você pode mandar o seu depoimento, não precisa se preocupar com correção de texto, porque a gente vai fazer isso aqui por você e vamos dar voz à sua história. Você também não precisa se identificar. Pode ter sido vítima de qualquer religião, o espaço está aberto. Tudo começou em 1997. Eu estava grávida, quando minha ex-sogra me disse que queria me levar a uma igreja, que segundo ela mudaria a minha vida. É o que eu sempre falo aqui no canal. As pessoas buscam religião por 3 aspectos principais, são 3 pilares. Claro, existem muitos outros motivos, mas esses 3 são os principais, que são relações familiares, demandas e pertencimento. No caso dela, foi relações familiares. A ex-sogra levou ela. Chegando lá, a primeira coisa que o pastor me disse foi, abre aspas, aqui se você pedir um apartamento ou um carro, você conquista. Fecha aspas. Essa afirmativa gera no fiel uma sensação de superpoder, de achar que pode tudo. E também mexe com demandas existenciais, necessidades, sonhos, expectativas. Isso tem o objetivo de seduzir esse fiel que acabou de chegar. Então diz, participei de algumas reuniões, mas logo me incomodou profundamente, mas logo algo me incomodou profundamente. As manifestações demoníacas. Achei aquilo estranho e decidi me afastar. Tive meu filho e pouco tempo depois entrei em uma depressão profunda. Fiquei muito mal, mas pela misericórdia de Deus consegui me levantar. Quando meu filho completou 2 anos, meu ex-marido me traiu. Foram muitas traições. A partir daí começou a verdadeira luta. Voltei para a igreja buscando força e direção, mas mesmo assim não mudou. Então você já vê que o segundo motivo que levou ela já não foi laços familiares, porque esses laços já estavam em segundo plano. Agora foi uma demanda que ela tinha. Instituições religiosas, muitas delas, trabalham dessa forma, oferecendo mudança, porque eles sabem quais são
o sofrimento das pessoas. Ele sabe que as pessoas estão doentes, estão passando por problemas conjugais, filhos nas drogas, então é muito interessante investir nessas necessidades para que essas pessoas sejam atraídas com essa ideia de mudança. Talvez você diga assim, Jobert, mas existem muitas pessoas na igreja que mudaram de vida. De fato, mas o preço que se paga é muito alto e o que se entrega é muito pouco. De 1000 mães que foram em busca de cura dos vícios dos filhos, é uma ou outra que o filho de fato consegue largar as drogas por outros motivos, que não é as campanhas. Porque pense comigo, se 1000 pessoas fazem a campanha, por que que o resultado aparece só em uma ou duas? Então é isso que você tem que observar. Então ela diz aqui, ele voltou, né? Foi para a igreja, o marido voltou. Continuou mentindo, traindo, e eu segui firme, fazendo campanhas, correntes e orações. No meu primeiro livro, Traumas Religiosos, eu falo dessa rede que entrelaça o comportamento do fiel. Diversos versos são usados para estimular as pessoas a terem esperança. Seu dia vai chegar, sua hora vai chegar, o milagre vai acontecer. Textos como o de Hebreus, o de Eclesiastes, que fala semeia a semente de manhã, você não sabe a hora que vai colher, são usados. Texto de Daniel, Daniel fez jejum 21 dias, o anjo mandou a resposta no primeiro dia, mas foi só no último que ele chegou. Você não sabe que dia vai chegar a resposta, então você precisa ser firme. Isso consome anos. Quando a pessoa chega no estágio de acreditar de fato que está sendo vítima de abuso, já passaram muitos anos e muitas delas já entregaram tudo nesses sistemas. E ao cobrar, serão convencidas, serão convidadas a sair caso não acreditem. Então diz assim, permanecemos juntos por 10 anos, em meio a traições constantes. E eu acreditando que minha fé iria restaurar aquele casamento. E a igreja, a religião em si, trabalha com isso. Ela estimula as pessoas a nunca se separar, na maioria dos casos. Então, nesse cenário, as mulheres, principalmente, acabam vivendo relações extremamente abusivas porque são desestimuladas a se divorciar. Elas devem lutar pelo marido. Essa responsabilidade de ter uma família abençoada é colocado na mulher. Você é responsável. Eu recebi um e-mail de uma senhora que o marido dela estava na UTI entre a vida e a morte, e o pastor disse para ela, a responsabilidade de salvar o seu marido é sua. Isso gera uma carga de culpa enorme, uma responsabilidade que essas pessoas não têm. Infelizmente é assim que acontece na maioria dos casos. Então ela diz, quando finalmente me separei, decidi que agora seria só eu e Deus. Peguei ainda mais firme na igreja, fiz todas as correntes de libertação, participei de todas as campanhas. Campanhas aqui são campanhas de dízimo, de dinheiro. Não são campanhas apenas de orações. São campanhas onde você vai orar pelo filho, pelo marido, pela família, mas sempre tem um envelope para você colocar dinheiro. E aí ela diz, participei de todas as campanhas. A campanha que eu mais gostava era a da justiça. Eu colocava toda a minha força. Colocar toda a força é colocar tudo o que tem. Todo o meu coração. Cheguei a tirar dinheiro da pensão do meu filho para cumprir os votos. Conclusão, nada aconteceu. Lutei durante 15 anos na Igreja Universal. Depois da separação, nunca mais me relacionei com ninguém. Eu e meu filho sempre moramos em casas de parentes. Arrumava emprego, mas não permanecia mais que um ano. E olha que eu sempre fui dizimista fiel, ofertante, participei de vários propósitos. O que me manteve na Igreja Universal por 15 anos foi, primeiro, o medo de perder a salvação, depois o medo de ver minha família morrer e ir para o inferno, e por último a esperança de ver a minha vida sentimental restaurada. O que me fez sair? Teve um dia que cheguei na igreja e, diante de Deus, eu simplesmente não conseguia mais acreditar em nada que o pastor dizia. Sentia aquele lugar vazio, frio, sem a presença de Deus. Foi algo que eu nem sei explicar. Desde então, se passaram 2 anos desde que saí. Então, você observa nesse testemunho muita dor, uma carga emocional muito alta de uma pessoa que foi chamada para ter uma responsabilidade que ela não tinha. Porque para que um casamento dê certo, é preciso que as pessoas envolvidas nesse casamento estejam compromissadas em viver um para o outro.
E não era o caso dela. Então, quando o marido estava com mulheres, com bebida, com coisas no mundo, ela foi chamada para aceitar essa responsabilidade, para assumir essa responsabilidade. E durante 15 anos é muitas campanhas, é muitas orações, e as pessoas vão se entregando cada vez mais. No final disso, é uma pessoa frustrada. Claro que se o marido dela tivesse ido para a igreja, tivesse se convertido e a família dela tivesse melhorado, a igreja iria levar a fama de que foi a igreja que fez tudo isso por ela, e aí isso gera um outro problema, porque gera uma gratidão que vai gerar algemas. Ela diz aqui no relato que o que fez ela ficar na igreja durante todos esses 15 anos foi medo. Então você é atraído pelas demandas, mas quando você chega é colocado uma demanda mais sagrada ainda, que é a demanda da salvação, do céu, do inferno, uma responsabilidade de salvar toda a sua família. É assim que o sistema religioso trabalha, na sua vulnerabilidade. E talvez você me pergunte, mas como que uma pessoa desesperada pode se livrar desse tipo de amarra? Primeiro, você tem que ver a vida com mais humanidade, mais racionalidade. As pessoas têm problemas. E esses problemas existem porque o mundo segue o seu curso. Você não pode divinizar e achar que tem um demônio agindo no teu casamento e por isso você tem que fazer correntes e campanha. Segundo, você tem que entender que em alguns momentos, de fato, a relação acabou. E você precisa estar muito sóbria para isso, para aceitar que chegou ao fim. Porque tentar salvar algo que você não pode só vai te gerar um prejuízo financeiro, emocional, cognitivo muito maior. E infelizmente essas pessoas são estimuladas a ter fé em mudanças que nunca irão ocorrer. Foram 15 anos. Você já imaginou se nesses 15 anos, lá no início, ela tivesse aceitado que o casamento acabou, divorciado, investido nela, procurado buscar uma carreira acadêmica, estudar, aprender um curso técnico, desenvolver habilidades em alguma área e buscar de fato a sua independência financeira, estaria hoje vivendo muito melhor. Mas essas pessoas precisam ser pastoreadas e precisam ser protegidas. Mas não é isso que acontece na maioria dos casos. Não são estimuladas a de fato investir em suas vidas. E o resultado de tudo isso é uma igreja que arrecadou durante 15 anos e mais uma vítima que ficou pelo caminho. E não se engane em achar que isso é uma história isolada, porque não é. Ela continua aqui. Hoje tomo 5 tipos de remédios. Um deles tomo 4 vezes ao dia. São para depressão, ansiedade, síndrome do pânico e insônia. A verdade é que eu já estava doente dentro da igreja. Nunca fui curada. Decidi procurar uma psiquiatra. Já estou em tratamento há 5 anos e, graças a Deus, melhorei bastante. Deixei por último a história da minha única participação na Fogueira Santa. Peguei o envelope acreditando que minha vida finalmente iria mudar. O pastor insistia tanto que, sinceramente, acho que peguei por pressão psicológica. Sempre me considerei forte, mas já estava cansada de lutar e não vi absolutamente nada mudar. Então peguei o envelope e participei. Só uma observação importante. Aquela placa das igrejas dizendo pare de sofrer é uma mentira, uma ilusão. O próprio Jesus disse, no mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo. Eu venci o mundo. Essas expressões, essas palavras, esses jargões têm um poder muito importante. No meu livro Gatilhos Mentais, eu tenho um capítulo chamado Palavras que Arrecadam Milhões. Nesse capítulo eu explico o poder psicológico que essas frases têm. Palavras que arrecadam milhões. Está amarrado. Então aqui tem uma explicação muito boa. Diga ao fraco que eu sou forte. Você vai vencer. Pare de sofrer. Aqui eu digo, na minha opinião, esta é a frase mais poderosa. Pois o que apresenta antes que o visitante seja um fiel, é apresentada antes. Ela avisa despertar no potencial fiel a ideia de que ele pode encontrar a solução para tudo que busca. Imagine o impacto que essa frase causa na pessoa. Pare de sofrer, sua vida tem solução. Isso tem um impacto maravilhoso. E eu falo outras palavras aqui, como está amarrado, quem é de Deus vence. São palavras que têm um objetivo de ter um impacto no comportamento do fiel. Enfim, a psicologia está presente nesses tempos.
e você precisa aprender a se proteger. Então, mais uma vez, quero chamar você para adquirir esses livros de forma digital ou de forma impressa, que vai ser um pouco mais caro. Você vai receber esses livros aí na sua casa pelo link que está disponível aqui. E aí ela termina: dói na minha alma lembrar o quanto dinheiro eu já entreguei à igreja. Se eu tivesse guardado tudo que dei em 15 anos, hoje eu teria uma casa. Minha trajetória foi dolorosa, mas também foi libertadora. Com graça e misericórdia de Deus, eu acredito que eu vou me refazer. E aí no final dessa história fica a seguinte pergunta: imagine os traumas que não ficam, as feridas, a culpa que essa pessoa não sente de ter se permitido, de ter se auto-sabotado. Talvez você está me assistindo agora e a sua história vai de encontro a essa história. Cada qual com seus aspectos, sabe, pessoais, mas é muito parecida. E é muito importante você sair desse vídeo com o entendimento de que você não teve culpa nessa relação. Você era só uma pessoa fragilizada em busca de resolver as suas demandas e não tem problema nisso. Imagine que você está doente e você diz: preciso de um médico. Aí você vai no médico e o médico te atende, passa medicações erradas e aí você não melhora e depois descobre que aquele médico não era médico, era um falso médico, não estudou nada. Você não pode se culpar por isso. Você foi em busca do médico porque você precisava de ajuda. Ele é que foi perverso nessa relação. Então não fique se culpando porque você foi vítima. Os falsos pastores é que foram perversos nessa relação. E é muito importante você entender isso, se refazer e entender que esse tempo que passou não volta mais, o dinheiro que você deu não volta mais, o que te resta é seguir em frente e ser feliz o resto de tempo que ainda te resta. E claro, se você precisa de apoio psicológico, é muito importante que você busque isso. Então, é mais uma vítima, mais uma dor. Eu espero que de alguma forma esse relato sirva para alertar pessoas que talvez já estão sendo vítimas ou ainda serão. Você não precisa passar por que essa mulher passou. E também não se engane. Não é porque a placa da sua igreja é outra que de repente a sua história vai ser diferente. Beijo no coração.